Olha só, segundo mostra a Ambima, associação que representa o mercado de capitais, do começo do ano até o dia 18 de agosto, os fundos de renda fixa já atraíram 216 bilhões de reais. Eles lideram com folga a captação de recursos em fundos. Só para vocês terem uma dimensão dessa diferença, nesse período, os fundos de ações, por exemplo, acho que tem um barulhinho aqui no fundo, o Edu vai mutar, boa. Os fundos de ações, por exemplo, captaram 6,2 bilhões de reais. A gente está falando de uma baita diferença. Em agosto não foi diferente. Até o meio do mês, os fundos de renda fixa captaram 65 bilhões de reais e os de ações não chegaram ali perto de 1 bilhão de reais. Será que isso significa que o mercado já está indo em peso para a renda fixa? Não sei. A gente conversa agora com o nosso convidado que vai nos explicar melhor, entender quais são as oportunidades também desse cenário da renda fixa agora no meio do ano. A gente conversa com o Luiz Felipe, que é sócio da Nord Research. Luiz, super obrigada pela presença aqui no My News Invest. Que isso, eu que agradeço pelo convite, obrigado por terem chamado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é nosso. Eu queria te perguntar já sobre esse balanço da Ambima, que mostra essa diferença tão brutal ali entre captação de fundos que investem em renda fixa e fundos multimercado ou de ações. O que isso significa? O mercado está migrando para a renda fixa? Não, legal, vamos lá. Eu acho que é importante a gente olhar os dados mais a fundo, né, primeiro, assim. Acho que esse é o primeiro passo. Quando a gente olha os dados de captação da Ambima, de renda fixa, a primeira visão é essa, né? Você fala, olha, eu acho que está rolando algum tipo de movimento, porque a diferença de captação é muito grande. Quando você vai olhar mais a fundo os dados e entender o que de fato está, né, levando essa alta e quem são os fundos que estão captando, as classes de fundo que estão captando isso, você começa a perceber que está concentrado basicamente a captação, né, dos 160, se não me engano, 136 são basicamente bancos públicos, né, como Caixa e Banco do Brasil, que são muitos desses fundos que a gente chama de automáticos, né, no qual você tem algum tipo de remessa investida automaticamente, que era uma promessa dos bancos lá atrás, de que o dinheiro não ficaria parado na sua conta, que teria algum tipo de rendimento. Então, a gente tem visto bastante esse movimento. Mas quando a gente olha o resto da indústria como um todo, né, olha todos os fundos, né, todas as gestoras, a gente não vê ainda esse movimento acontecendo. Tá? Na margem, a gente tem visto até uma estabilidade, ou até alguns fundos tomando resgate ainda. Né, a gente vai. Então, assim, isso quer dizer que não parece ainda estar acontecendo esse movimento de migração. Tá? Assim, isso quer dizer que não vai acontecer nunca? Não, conforme a Selic vai aumentando e o juro de 10 anos já está num patamar mais relevante, né, que é o principal competidor, entre aspas, aqui, tá, com a Bolsa. Ah, Acho que isso, conforme esse processo vai acontecendo, a gente pode ver essa migração. Mas nesse momento especificamente, né, isso ficou bem claro no mês de agosto, né, a gente vê basicamente uma participação muito grande dos bancos públicos e pouco no resto da indústria. Então isso me leva a Sim. crer que ainda não estamos lá. Isso quer dizer que não podemos chegar? Também não, podemos chegar lá. Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para afirmar que a gente está vendo já uma mudança de portfólio, né, que a gente chama, né, uma realocação de portfólio, né, as pessoas saindo da bolsa, indo para a renda fixa. Eu acho que ainda é um pouco prematuro dizer, mas de fato a gente pode ver isso mais para frente, mas acho que nesse momento eu diria que não é bem isso. Não é uma alocação massiva, né? Talvez assim as estratégias em algum ponto tenham mudado com esse aumento da Selic, aumento também da inflação, mas não de forma generalizada no mercado. Agora, eu acho interessante você falar sobre esses fundos, né, automáticos. Então, é aquela proposta que você recebe do banco, né, que você bem falou, olha, ao invés de deixar aqui seu dinheiro parado, a gente tem uma aplicação automática. Hoje o Valor Invest publicou inclusive um levantamento mostrando que 218 bilhões de reais em fundos estão Uhum. em fundos que rendem menos que a poupança. E aí quando você olha, a maioria é justamente esse fundo automático. E aí eu te Exato. pergunto, por que que isso acontece, né? E como você se protege dessa cilada do banco te falar, eu vou colocar no fundo automático. Você pensa, bom, melhor que poupança. E aí não é. Exatamente. Eu acho que vamos por partes essa pergunta porque ela é boa. Primeiro, por que isso acontece, né? Acho que ainda, infelizmente, o brasileiro ainda tem uma deficiência em educação financeira.
né? Acho que isso é um processo que evoluiu muito ao longo do tempo, acho que tem evoluído constantemente. Acho que todas essas mudanças, inclusive, não só no sistema financeiro, né, como Open Banking, Pix e outras coisas, né, mas também no mercado de capitais, né, a gente teve diversas mudanças importantes, a própria queda da taxa de juros, tudo isso tem incentivado as pessoas a procurarem mais informações, né? Então você tem canais como esse da MyNews, você tem outros canais que são muito legais e que trazem informação para a pessoa começar a se informar e entender melhor como é que ela precisa planejar melhor os investimentos dela. Acho que isso é um processo, né? Processo que aconteceu em grande parte do mundo, né? E vai acontecer por aqui também, conforme a gente consegue educar melhor as pessoas financeiramente, né? A gente tem ainda, se eu não me engano, uma coisa como 90 milhões de brasileiros na poupança e 3,8 milhões de brasileiros na bolsa. Esse é um número muito referente a essa realidade. Então, acho que isso aos poucos a gente pretende mudar, né? Você pega um país como, por exemplo, os Estados Unidos, que já é uma economia mais avançada, você tem alguma coisa com 40, 50% dos americanos tem posição em bolsa, né? Assim, tem volumes grandes em bolsa. Então, você tem, porque lá o juro é baixo há muito tempo. Então, aos poucos você vai vendo isso acontecer. Então, acho que o primeiro passo para você não cair nisso é você, de fato, se educar financeiramente, né? Procurar informações, procurar olhar o que esses fundos significam, e o que eles trazem de retorno para você, né? Muitos desses fundos, né? E esse é um trabalho que a gente faz lá na Nord também, principalmente na minha área, que é a área de fundos, que é mostrar isso para as pessoas, né? Assim, muitos dos fundos que a gente vê e aí tem uma gama gigante de fundos com valores absurdos, estão cobrando ainda taxas de administrações altíssimas, né? Então isso no final das contas, a taxa de administração, para quem não conhece, é basicamente um preço que você paga para estar investindo naquele fundo. Como se fosse o valor do seu condomínio, né? Você paga independente do que Uhum. acontece lá, está pagando sempre. Né? Então, essa taxa de administração muito alta, com uma Selic que ainda não é muito alta, como esses fundos automáticos, eles replicam basicamente o CDI, você come muito da rentabilidade. Então, você acaba perdendo até da poupança, que não paga essas taxas. Então, muitas vezes é uma parte de você, de fato, se educar financeiramente, você entender de fato no que você está investindo. Acho que a gente está nesse processo e a gente vai evoluir. Tá? Então, eu acho que tem muito desse tipo de coisa, né? E ainda assusta a gente ter quase 220 bilhões de reais ainda em fundos desse tipo. Quando a gente tem alternativas nas plataformas, né, digitais de forma geral, né, BTG, XP, Ora, Mapi, não vou falar de nenhuma especificamente aqui, mas a gente tem fundos que fazem exatamente a mesma coisa, que replicam exatamente o que esses fundos fazem e que não cobram nada de você, né? Te Uhum. cobram taxa de administração zero, né? Ou seja, você rende de fato 100% do CDI. Então, ainda é esse tipo de educação que eu acho que ainda está faltando para o brasileiro, que a gente busca trazer em canais como esse, né, em outros lugares, para mostrar que de fato existem alternativas mais rentáveis e melhores e que estão abertas a todo investidor. Né? Não, e eu queria lembrar assim que a poupança já está rendendo muito pouco. Então, render menos que a Exatamente. poupança é realmente você tá perdendo dinheiro, assim, aquele dinheiro que você ali com todo custo, nesse cenário que a gente está conseguiu guardar, se você cai nesse fundo Exato, automático, você está perdendo. Agora, eu queria te perguntar exato. agora sobre boas oportunidades. Vamos falar o que tem de bom nesses últimos tempos. E aí, assim, o cenário é de juros aumentando, mas é de inflação aumentando também. O que você vê de boas oportunidades na renda fixa em agosto, vai? Já que a gente está falando desse mês de agosto. Não, legal. Assim, o que eu acho que sim, a gente tem um cenário de juros para cima, né? Isso está bastante claro. Acho que o Banco Central cada vez mais tem dado essa lição para o mercado e mostrado que de fato ele vai puxar os juros para cima para controlar essa inflação mais alta. Tá? Então a gente teria algumas, dentro de fundos a gente teria algumas possibilidades, né? Que seria os fundos de IMAB, que replicam aí os tesouros IPCAs, né? Que seriam aí as NTNBs no jargão do mercado. A gente tem títulos prefixados, a gente teria os fundos de crédito e, por fim, os fundos DI, né? De forma bem geral aqui, para não dificultar. Então, essa parte de prefixados e tesouros IPCAs eu não faria, principalmente onde você tem para ganhar seria muito mais na parte mais longa da curva que a gente chama, que é basicamente um título de 10 anos, ou um juro bastante longo, né, de 30, 40 anos, que aí basicamente você estaria fazendo algum tipo de aposta em relação à capacidade do Brasil de controlar a sua dívida pública. A gente não tem exatamente um bom track record de ser um bom controlador de orçamento, né? Ainda mais muito próximo do ano eleitoral, né? Daqui a pouco a gente vai começar de novo a discutir mais fortemente eleições, né? Conforme caminha para o final do ano, a gente volta a discutir isso e a gente sabe que anos eleitorais
são tipicamente anos na qual o governo quer dar algum tipo de benesse, né? Algum tipo de para inflar um pouco mais as bases, enfim. Então, eu não faria isso. Então, acho que o caminho mesmo, de forma geral, seria você estar em fundos que são mais atrelados à taxa de juros básica mesmo, né? Mas isso não está de fato, não é ruim, né? Porque de fato você tem uma inflação mais alta, né? Porque essa inflação mais alta eu acho que é justamente um pouco mais transitória olhando à frente, tá? Não acho que a gente tem uma espiral inflacionária que a gente não vai nunca mais controlar isso. Então acho que em algum momento para frente, aí olhando 12 meses para frente, a gente vai ter uma inflação um pouco mais tranquila olhando à frente, tá? Assim, se não tiver nenhuma outra bomba jogada aí, né? Uma crise hídrica, alguma coisa assim muito mais séria, um apagão como a gente teve em 2001, alguma coisa do tipo, acho que a gente tem um controle inflacionário ok, e a gente vai conseguir ter um juro real, ou seja, um juro nominal, um CDI acima da inflação, e você vai conseguir capturar isso. Então, acho que esse é um momento no qual você deveria estar mais, que a gente chama de pós-fixado, né? Ou seja, mais atrelado ao CDI especificamente. Acho que esse é um caminho importante. E aí você teria essas duas possibilidades que eu comentei, seja via fundo de crédito privado, seja via um fundo que é o que a gente chama de fundo DI, né? Ah, Boa. que é basicamente o rendimento do CDI. Eu, pessoalmente, olhando assim para o que eu faço para os assinantes, o que eu faço para mim também, é a mesma coisa no fim do dia, é basicamente pegar basicamente esses fundos DI que a gente tem, que a gente chama de Tesouro Selic Simples, que são basicamente réplicas do CDI, né? Então, porque esses fundos de crédito privado eu acho que tem outros problemas. Eu acho que você toma mais risco do que você leva de retorno para casa. A gente dá para discutir isso melhor, tem várias implicações disso, do porquê que eu vejo dessa maneira. Mas hoje eu teria mais esses fundos que replicam um CDI especificamente, porque eu acho que lá na frente a gente vai ter um juro real positivo, e aí eu prefiro tomar risco em outras áreas do meu investimento. Eu acho que é a melhor combinação que eu penso ser efetiva, né? Então, eu acho que é um pouco essa panorama. Boa, obrigada, Luiz. E sempre lembrando, né, voltando para um assunto que a gente comentou há pouco, que é olhar a taxa de administração desses fundos, porque elas são Exatamente. importantes ali no fim da história. Luiz, super obrigada. Até uma próxima oportunidade. Volte mais vezes aqui no My News Invest. Que isso, foi um prazer enorme, espero que vocês tenham gostado. Para quem, enfim, fico à disposição para novos convites para a gente falar sobre outros temas, que esse mundo do fundo de investimento é maravilhoso, tem muita coisa boa para falar. O Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!